eu vou voltar um pouco no tempo. Eu acho que essa coisa me persegue um pouco. Quando eu estava na graduação, eu eu não fiz oficialmente um IC, mas fiz um IC, junto com dois colegas, dois amigos, na verdade, né? O professor Fernand, que é professor da Federal de Tocantins hoje em dia, aliás, professor titular recentemente, e a Fabrícia, que se formou com a gente lá na UFRJ, há muitos e muitos anos atrás. Eles começaram a fazer um IC na engenharia oceânica, e eu tenho uma certa. Eu gosto de ficar estudando outras coisas além do que eu formalmente estou estudando, né? Então, eu estava fazendo engenharia civil, né? Engenharia oceânica é algo próximo, mas não é, obviamente, é outra coisa, né? E aí eu me interessei muito por essa questão de. Aliás, eu adorava praia, né? Então, a melhor coisa para quem gosta de praia é pensar em engenharia oceânica, ou engenharia costeira, como chama, na área dentro da engenharia oceânica. E eu acabei conhecendo um professor lá, o professor Cláudio Neves, e embora o Fernando e a Fabrício estavam fazendo o IC, eu acabei acompanhando esse IC como se eu fosse um dos alunos de IC, né? Outro dia não, já tem um certo tempo, até encontrei com o Cláudio, ele mencionou, fez uma referência em relação a mim como se eu fosse aluno de IC dele, mas eu não, oficialmente não fui. Isso não tem registro em lugar nenhum, porque simplesmente na prática não, né? De direito eu não fui, mas fui na prática, né? E essa coisa de procurar estudar conhecimentos afins com o que você faz, muito importante. E você começa a perceber que em áreas próximas, obviamente, faz sentido isso, né? Tem um conhecimento compartilhado muito grande, mas às vezes com perspectivas e visões diferentes, né? Isso ajuda a gente a crescer na profissão, né? E nessa oportunidade de fazer esse IC falso na Costeira, eu acabei fazendo um projeto final lá, né, com o Cláudio Neves, e só que na época acabou tendo uma relação muito forte com o professor Rosman, né, da COP, né? E o Rosman, eu acho que dava uma ou duas disciplinas na graduação, a gente não tinha tanto contato com ele, mas a gente tinha um contato quase que diário, no momento lá na questão desse IC, desse projeto final também. E aí, tanto o Cláudio quanto o Rosman, eu começava a sentir uma certa. Eu ficava meio abismado com, com alguns tipos de solução que eles davam a uma certa situação. E parecia uma certa mágica. Eles vinham com umas maneiras de lidar com a questão que eu falava, pô, de onde saiu isso? Assim, de onde eles pensaram, né? Como é que eles pensaram nisso? Não tinha nem ideia de onde vinha, né? Parecia uma coisa mágica mesmo, né? E essa coisa me impressionou tanto que eu acabei, no final das contas, fui fazer o meu mestrado. Eu fiquei na dúvida se ia fazer lá na Costeira ou em Recursos Hídricos, na engenharia civil. Eu acabei indo para civil, embora a minha relação com a Costeira sempre tenha sido muito forte. E acabei tendo como orientador na civil, embora ele fosse da Costeira, do Rosman, né? E aí, de novo, assim, essa coisa do conhecimento além da área me chamou a atenção e eu comecei a entender melhor isso, né? Aquilo que parecia ser mágica não é mágica, é simplesmente ele tem conhecimentos em outros campos que eu não tinha, que eu não conseguia nem enxergar a possibilidade de algum tipo de solução, né? E ele via com muito mais facilidade. Foi quando eu me dei conta, assim, primeiro que foi nessa época que eu me dei conta, assim, eu quero fazer um doutorado, porque eu quero ter essa possibilidade de ter um conhecimento maior que permita que eu veja soluções que outras pessoas não conseguem ver. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi, isso foi construído no tempo, não sei exatamente quando que eu percebi isso, mas a importância de você não se concentrar apenas naquilo que você faz, mas tentar abranger, expandir um pouco mais o seu mundo. O quanto você vai expandir, acho que é de cada um, o quanto você quer colocar de investimento, né, de tempo nessa expansão, porque é uma expansão que tem um custo, né? Mas eu acho que ela é essencial, né? Então, antes da gente começar a gravar esse vídeo, uma das coisas que eu tinha colocado como possibilidade de conversar é essa necessidade de ser mais abrangente
nas coisas que você faz e não ficar restrito à sua pesquisa, no caso de você ser um aluno de pós-graduação, né? E isso para mim foi muito marcante. E no lugar onde a gente fez doutorado, existia quase que uma exigência de você sair da sua área, de certa forma, né? Então, diferentemente de outros sistemas de doutorado, por exemplo, na Inglaterra, ou na Europa como um todo, onde a questão de fazer disciplinas geralmente não é muito incentivada, né? Assim, não estou dizendo que tenha certo ou errado, acho que são maneiras diferentes de lidar com a mesma situação, mas onde nós fizemos doutorado, a gente tinha uma obrigatoriedade de fazer disciplinas em outras áreas, né? Então, basicamente, quando você faz doutorado, você está fazendo doutorado em 3 áreas, né? Uma área principal e 2 áreas secundárias, né? Elas, claro, são relacionadas, mas você era obrigado a fazer nessa terceira área mais afastada, né? E eu acho que isso é muito importante. Para mim, ajudou muito, né? A área mais afastada que eu escolhi foi economia de recursos naturais. Então, eu tive que estudar muito economia, eu tive que sentar já no doutorado, e já no doutorado eu não fui doutorado cedo, né? Já fui doutorado já com 30 anos, 30 e poucos. Sentar na sala de graduação da economia para estudar microeconomia, né? Foi uma experiência bastante interessante voltar para um banco de sala de aula da graduação, mas para estudar algo que de fato eu nunca tinha estudado, né? Ou muito passado muito levemente, né? Tem um curso de microeconomia na engenharia civil, se eu não me engano, mas não chegou nem a perto daqueles que eu fiz. Então, eu acho que, como um recado também, essa coisa de conseguir entender, aumentar o seu campo de conhecimento em outras áreas, eu acho que pode ser muito importante na carreira, não só na carreira acadêmica, mas na carreira mesmo como profissional, mesmo na área de engenharia, né? Não sei se você quer falar.